Muito bem. Qual seria a real importância da cultura de histórias em quadrinhos para o desenvolvimento da nossa imaginação e da nossa inteligência, sobretudo na nossa infância? No meu entender, é um dos pontos fundamentais da educação. É claro que há que se distinguir entre boas culturas de história em quadrinhos e culturas perversas de história em quadrinhos, né? E esse é um assunto bastante também controverso em termos de pedagogia e filosofia. Porém, eu quero começar sacando um exemplo de que o professor Olavo se utilizou numa de suas aulas aqui no Paraná, o Círculo de Palestras de Filosofia, Teoria do Estado e Ética, há muitos anos atrás, da qual eu participei. E numa dessas aulas, para ilustrar um raciocínio seu a respeito do desenvolvimento da imaginação e da percepção das crianças, ele sacou uma ideia proposta por Leibniz, né? Grande filósofo, matemático e teólogo do século XVII, na qual ele havia proposto o seguinte: você tem duas crianças, dois meninos, tá? Para um você entrega uma coleção de figurinhas e para o outro você não entrega nada, você deixa de mãos vazias. O menino que ficou com a coleção de figurinhas e que por conseguinte as manuseia, as observa com curiosidade, né? Ele se torna mais inteligente do que o outro que ficou de mãos vazias, sem nada para apreciar, para projetar a sua curiosidade, né? E mesmo que as figurinhas que foram dadas ao outro representassem apenas imagens falsas, ilusórias, meramente quiméricas, ainda assim ele se torna mais, a inteligência dele se enriquece mais do que o outro que ficou de mãos vazias. Por quê? Porque ele vai introjetar estilos, formas, vai introjetar uma linguagem, vai introjetar cores, vai introjetar repertórios, né? Então, quer dizer, mesmo nesse caso, você tem já uma função pedagógica clara. Então, o que dizer dos heróis de história em quadrinhos, né? Porque eu me refiro aqui especificamente aos heróis de história em quadrinhos. E é nesse ponto, concordei, estou com o professor Olavo no exemplo em que ele passou, alguns anos atrás, mas, vamos dizer assim, discordo dele neste ponto. Agora, recentemente, não muito recentemente, no documentário sobre o Jardim das Aflições, ele comparou os heróis de, os heróis de história em quadrinhos com os personagens de histórias de faroeste, por exemplo. E então ele basicamente, vamos dizer assim, a opinião dele a respeito dos heróis de história em quadrinhos foi bastante negativa, como se eles não valessem nada. E então ele sacou um outro exemplo, de que o filho dele um dia estava anotando nomes, fazendo uma lista de nomes de personagens de história em quadrinhos, né, dos heróis de história em quadrinhos, né, colocando, fazendo duas relações distintas, né, uma lista. E aí o Olavo perguntou o que ele estava fazendo, e ele estava fazendo duas listas diferentes de heróis de história em quadrinhos para tentar identificar quais são os possíveis, quais são os impossíveis, né? Ao que ele disse, todos são impossíveis. Tá. Em que termos eles são impossíveis, né? É claro que nós não encontramos por aí um super-homem ou, né, um Capitão América, né? São pessoas, são personagens dotadas de superpoderes, porém, eles têm caracteres humanos bastante claros, né? Que é isso que escapou ao professor Olavo, no meu entender. Então, e outra coisa também, isso é a relação pessoal que eu tive com isso. Eu comecei a ter aulas sobre mitologia, sobretudo mitologia grega na escola. No meu tempo, a escola ainda estava mais ou menos, né? Não estava totalmente perdida, ainda havia alguma coisa, né, que se aproveitava. Então eu tinha lá meus 14, 15 anos, começamos a aprender sobre mitologia grega na escola. E assim que o professor começou a explicar a relação de todos os deuses e semideuses, e citava com frequência a Ilíada e a Odisseia, eu comecei a perceber, parece que eu já conheço essa história. Daí, anos mais tarde, que eu fui sacar que a relação que eu fiz provavelmente foi essa com os personagens da Marvel Comics, né? Os heróis da Marvel Comics. Porque eles mais ou menos estão baseados nesse esquema.
são seres humanos, todos eles são seres humanos, mas dotados de poderes extraordinários, poderes supra-humanos, vamos dizer assim. Só que todos esses poderes, todas essas potências, né, hiperbólicas, vamos dizer assim, elas são características de elementos do nosso século, né? Experiências, guerras, né, nucleares, né, enfim, mutações, né, você tem os mutantes. E é claro que esses personagens são divididos entre os super-heróis e os vilões, né? Mas todos, em todos eles, que é isso que escapou ao professor Olavo, todos eles, no caso dos super-heróis da Marvel Comics, o que prevalece entre os super-heróis da Marvel Comics, os bons, né? É exatamente o bom caráter, a responsabilidade. Por exemplo, o Super-Homem é um ser extraordinário, mas ele se adapta à Terra, né? Ele acaba caindo meio de paraquedas, vamos dizer assim, num sentido olaviano, acaba caindo meio de paraquedas aqui no planeta Terra, mas ele se adapta porque ele compartilha algo do caráter humano, algo da vida humana. E ele tem um traço muito distinto, que é muito mais evidente do que os seus poderes. É a responsabilidade que ele tem a respeito dos poderes que ele detém, que ele não deve utilizá-los à toa e nem para o mal, vamos dizer assim, né? Então, no meu entender, o traço humano de todos os personagens da Marvel Comics, dos super-heróis, no caso, não dos vilões, os vilões também têm traços humanos, no sentido da perversão humana. Mas falando dos super-heróis, esse é o traço mais distinto deles, é o que mais prevalece, né? Você pega o Capitão América, o que ele representa? O que está ali no logotipo do Capitão América? É exatamente a bandeira americana. Ou seja, é um personagem extremamente patriótico, né? Ele detém poderes, mas ele tem uma responsabilidade, né, a cumprir justamente pelos poderes que detém. Então, é claro que numa escala, vamos dizer assim, de realidade, vamos dizer assim, essas são situações hipotéticas, vamos dizer, situações verossímeis apenas. Então você tem lá um super-herói que detém poderes extraordinários, mas ele também combate vilões que têm poderes extraordinários, entendeu? E se você for pegando nessa escala de situações hiperbólicas e for afunilando elas para a realidade concreta em que vivemos, o que prevalece? Tanto na escala da hiperbólica dos super-heróis, quanto na escala do real concreto aqui em que vivemos. O que prevalece entre os dois é o caráter, o bom caráter dos heróis e o mau caráter dos vilões, são humanos, são traços humanos. Mas as situações são diferentes. Num caso, a situação é fantástica, exagerada, mas ela tem uma certa compatibilidade com as dificuldades e com os perigos que enfrentamos todos os dias. Os heróis, os super-heróis, estão sempre dispostos a se sacrificar. Eles não são imortais. Tanto que tem muitas revistas em que o super-homem morre e ainda ressuscita o cara, né? São situações bastante dramáticas. Você vê muito, ele é muito rico em dramas humanos, as revistinhas. Então elas são uma boa preparação, uma espécie de iniciação para a literatura, para a poesia, até para a filosofia. Então, nesse ponto, no meu entender, o professor Olavo cochilou. Uai, se os grandes filósofos, grandes gênios da humanidade não cochilaram, um Aristóteles cochilou, um Platão cochilou, um São Tomás de Aquino cochilou, um Vitor Frankl cochilou, um René Guénon cochilou também, por que o professor Olavo não pode cochilar? Aliás, essa um termo que o próprio professor Olavo já usou muitas vezes. Você usava o exemplo de um grande gênio aí, da filosofia ou da ciência, mas que é, acabava errando num ponto, ele dizia, foi uma cochilada dele. Então todos os grandes gênios e sábios da humanidade também vão passar batido em certas situações. E o professor Lavo, que eu saiba, não é uma exceção, né? Ele é humano. Então, nesse sentido, eu percebo o tremendo valor que as histórias em quadrinhos têm, né? E aqui você tem claramente, você pega a variedade de personagens que existem na Marvel Comics, por exemplo, né? E sempre o que prevalece é exatamente isso que eu digo, é o caráter, o traço distintivo do caráter humano ali, que ali prevalece, né?
Então é claro que ela, no meu entender, a cultura de história em quadrinhos, nesse sentido que eu estou explicando, ela é extremamente importante para a formação da imaginação e da inteligência das crianças. É uma espécie de preparação para os estudos de alto nível, os estudos que os adultos vão empreender no futuro, né? Então, no meu entender, os super-heróis aqui, né, rebatendo a tese do professor Olavo de que todos os super-heróis são impossíveis, não, eles não são 100% impossíveis. Eles mantêm um caráter, um traço de caráter humano muito claro, muito distinto. Seja o bom caráter, seja o mau caráter. E esse caráter que prevalece em todas as situações, tanto as concretas quanto as hipotéticas. Ok? Era mais ou menos isso.